Temos essa questão aqui do Moisés, vamos tentar resolver ela e explicar como funciona. Aqui ele fala que no manômetro do reservatório, essa aqui esse é um reservatório, para calcular a diferença de pressão P1 e P2. Essa diferença aqui, em função da densidade, ρ do fluido, esse fluido aqui, dos diâmetros D e D, e a altura H de elevação do fluido no tubo, relativamente ao nível de equilíbrio N0. Então, inicialmente, o nível de equilíbrio é esse cara aqui, o N0, esse era o nível de equilíbrio. Então, aqui, por exemplo, estava um pouquinho mais abaixo e aqui estava um pouquinho mais acima. E ele pede para calcular essa diferença aqui, certo? E ele fala, aqui é quando as pressões nos dois lados são iguais, né? Se as pressões são iguais, então esses dois ali vai estar daquele jeito que tá, estaria assim, né? Um pouquinho mais para baixo aqui. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que inicialmente esse volume aqui variou um pouquinho, né? E como isso aqui é um fluido ideal, ele não muda o volume, ele é incompressível, né? Não pode ser comprimido para mudar o volume. Então a variação que ocorreu desse lado aqui 1 e desse lado 2 aqui, esse lado 1 aqui e desse lado 2, essas variações aqui tem que ser igual. Como isso aqui é um cilindro, né? Não parece muito, mas é. Aqui a gente teria um raio e aqui a gente teria um raio também, né? Tá meio difícil de enxergar aqui. Isso aqui é branco. E aqui a gente também teria um raiozinho aqui, certo? O volume de um cilindro, né? PR ao quadrado pela altura. Então a gente pode usar essas informações para achar a diferença de volume. Isso vai ser interessante porque ele diz que quer a pressão, a diferença de pressão, no caso, né? Em função, vai ser uma função que vai estar em função de ρ, o D e o Hzinho, tá? A primeira coisa que a gente consegue perceber é que aqui tem uma pressãozinha. Opa, aqui tem uma pressão P1, né? E aqui tem uma pressão P2. Mas o interessante é que, por exemplo, nesse nível aqui, por ser um mesmo fluido, a pressão nessa linha aqui, que está no mesmo fluido aqui dentro, né? A pressão aqui vai ser igual nos dois pontos. Tanto aqui, qualquer ponto que estiver nessa linha vai ser igual à pressão, por causa da lei de Stevin, que diz que a pressão ela varia. Aqui tem uma pressão P0, por exemplo, varia com a altura desse fluido, certo? A altura desse ponto. Portanto, a gente consegue construir aqui uma relação que vai ditar que desse lado aqui, por exemplo, a pressão que eu vou nomear aqui de colocar pressão, sei lá, no nível X aqui, não sei nomear as coisas. Pressão no nível X, então, ela vai ser a pressão P2, que é essa pressão inicial que o líquido está sofrendo aqui de cima, mais a pressão do próprio líquido que vai aumentando conforme desce, que vai ser ρ, G, e a altura aqui é essa altura, mais um pedacinho que é Hzão aqui, né? Altura H, mais um pedacinho que é Hzão. Então a gente tem essa equação aqui. Isso daqui também tem que ser igual à pressão P1, que é essa pressão que está sendo sofrida aqui desse outro lado. Como só tem ela, vai ser essa daqui, porque a gente está na interface. Não tem uma altura para estar sofrendo pressão do próprio líquido, então é a própria pressão que tem aqui desse ar, não sei o que vai ter aqui, né? Portanto, a gente consegue facilmente encontrar aqui a diferença de pressão
ela é dada por essa equação aqui. A questão terminaria aí se ele quisesse em função do h, né? Se ele quisesse uma função, que seria em função do h, do hzinho e do ρ. Só que ele quer em função desses dois diâmetros do reservatório. Isso é facilmente encontrado quando a gente observou isso daqui. Aqui desse lado, o volume que sumiu aqui, esse pedacinho de volume aqui, que está faltando no fluido, ele vai ser igual a π, o raio desse daqui, que é o diâmetro dzão, por 2, vezes o h, que é a altura daquele pedacinho aqui, né? Isso aqui tem que ser igual à quantidade que variou desse lado aqui. A quantidade que variou desse lado aqui vai ser igual ao dzinho por 2, que é o raio ao quadrado, vezes o hzinho, que é a altura que aumentou desse lado aqui, tá? Aqui aumentou bastante porque o diâmetro é menor, né? Então tem que aumentar a altura para dar o mesmo volume do outro lado, tudo bem? Mas aí a mesma quantidade que tem aqui vai ter desse lado aqui, tá? Naquela hora eu até tinha falado que era só esse pedacinho que eu tinha desenhado aqui, né? Mas é meio anti-intuitivo, assim, de primeira vista, né? Mas faz sentido aumentar mais a altura, porque o diâmetro é menor. Então, para manter o mesmo volume, tem que aumentar, alguém tem que aumentar. Que no caso vai ser a altura. Aqui é dividido por 4, aqui é dividido por 4, aqui tem um π, aqui tem um π. A gente conclui que o hzão ele vai ser igual ao h d por d. Isso aqui é o quadrado. Tendo isso aqui, a gente consegue trocar nessa equação e encontrar, colocar só a pressão, colocar a pressão P1 menos P2 em função dessas coisas que ele queria, que vai ser H mais H, a gente consegue colocar em evidência, tem um pouco em evidência, H vai ficar 1 mais D por D ao quadrado. Acho que vou até trocar isso aqui, ó, só para ficar um colchetes aqui. Tá? Então, esse aqui é a nossa função P1 menos P2. Então, vai ser em função do Hzinho, do ρ, né? Do ρ, do Hzinho, do Dzão e do Dzinho. Exatamente o que ele queria aqui, né? Dzão, Dzinho, Hzinho e o ρ. E aqui a questão está fechada, né? Aí a gente consegue fazer algumas verificações, por exemplo, se o P1 for igual a P2, o que pode acontecer aqui? P1 igual a P2, isso daqui é zero, né? Então fica aqui ρ de H mais H D por D quadrado. A densidade do líquido é meio difícil ser zero, né? Seria um vácuo. Então isso aqui seria uma constante, eu teria que mudar ou o H, ou o diâmetro D, zão, ou o diâmetro Dzinho. Podemos até visualizar por aqui, eu acho que seria mais interessante, né? Por exemplo, P1 menos P2 seria igual a ρ de H mais ρ de Hzão. E aí, se essas duas alturas forem iguais, a gente fica com ρ de H é igual a menos ρ de Hzão. Diria que H é igual a menos Hzão. Isso daqui, então, seria como se estivesse para baixo, né? Enfim, não tão esquisito. Bom, essa é a questão.